Com relação aos conceitos do sistema operacional Linux, julgue os itens seguintes. No Linux, os arquivos de log são gravados por padrão no diretório /home, certo ou errado? E aí, pessoal, para conhecer a resposta dessa questão, nós precisamos conhecer a estrutura dos principais diretórios usados nas distribuições Linux. Então vamos ver isso um pouquinho e depois a gente volta para responder se a questão está certa ou errada. Quando nós falamos sobre os diversos diretórios existentes nas distribuições Linux, nós podemos destacar, por exemplo, o diretório raiz do sistema de arquivos do Linux, que é representado simplesmente por uma barra, e esse é considerado o diretório raiz na hierarquia. Depois, nós passamos a ter outros diretórios, como por exemplo o /bin, que armazena os arquivos executáveis de comandos básicos do sistema. Nós temos o diretório /boot, que é justamente o termo vinculado à inicialização. Boot significa inicialização, então /boot é o diretório que armazena arquivos que o Linux utiliza para inicialização. Temos também o diretório /usr, que vai armazenar a maior parte dos programas e aplicações disponíveis para aquele usuário. Temos o diretório /dev, esse dev vem de device, que lembra dispositivo, então é os arquivos relacionados aos dispositivos de hardware, por isso /dev. O /etc, esse etc vem de configuração, então são os arquivos de configuração do sistema. O /home, citado aí na questão, é o diretório dos arquivos de uso pessoal do usuário, por isso o /home é a sua casa ou seu lar. Então, um diretório que armazena os arquivos de uso pessoal daquele determinado usuário. Temos também o diretório /lib, que lembra a biblioteca, vem de library, que são as bibliotecas das funções do sistema, que são compartilhadas pelos diversos programas. Isto é, os diversos programas podem compartilhar funções, e essas funções podem ser armazenadas em uma biblioteca que nós vamos chamar aqui de diretório /lib, justamente as bibliotecas de funções do sistema que são compartilhadas pelos diversos programas em uso. O /mnt, esse mnt vem de mount, que é montagem, é o diretório que vai funcionar como ponto de montagem de dispositivos de armazenamento, como por exemplo as unidades de CD. Também temos o /opt, que vem de opcional, são os aplicativos adicionais, isto é, opcionais, que não são oficiais daquela distribuição Linux que estamos utilizando. Temos também o diretório /proc, é um diretório virtual de informações do sistema. Por isso nós chamamos de /proc, justamente porque ele não é exatamente um diretório real. É um diretório virtual que é gerado, obviamente, pelo sistema para guardar algumas de suas informações. Já o diretório /root, esse root que lembra a raiz, aqui vai lembrar muito a vinculação com o superusuário, que é o administrador do sistema. Então, /root é o diretório home do superusuário, porque nós temos lá o diretório /home, que são os arquivos de uso pessoal do usuário comum, e o /root é o diretório home do superusuário, quer dizer, são os arquivos de uso pessoal do superusuário, que é o administrador do sistema. E temos aí, além do /bin que estudamos antes, que são os arquivos executáveis de comandos básicos, temos o /sbin, que é o bin do superusuário. São os comandos do sistema para acesso do superusuário, para administração e controle do sistema. Por isso, sbin é o bin do superusuário. Temos também o tmp, que vai lembrar temporário, diretórios para armazenamento de arquivos temporários gerados pelos programas. E o /var, que para essa questão era fundamental o entendimento, porque é no diretório /var que estão os arquivos variáveis. E quando nós falamos de arquivos variáveis, como por exemplo, os arquivos de logs do sistema, as bases de dados de alguns programas instalados. Quando a gente pensa em arquivos de log, por que eles são considerados arquivos variáveis? Porque esses arquivos de log, eles podem ir aumentando à medida que o usuário vai utilizando o sistema, vão se gerando novos logs, e esses logs vão aumentando aquele arquivo de log, por isso é um arquivo variável. Vamos entender um pouquinho o que é um arquivo de log dentro do Linux. Ele vai descrever informações geradas pelo sistema e por alguns programas e softwares que estão em execução. Essas informações, elas podem ser descritas durante o próprio funcionamento, mas também nos momentos em que ocorre algum tipo de falha no sistema. Então, arquivos de log têm essa ideia,
ficar armazenando continuamente esses logs. Por isso é chamado de arquivo de log. Professor, o que tem um arquivo de log? Bem, informações que são geradas das mais variadas pelo sistema e também pelos programas em execução. É sempre importante saber que essas informações armazenadas em um arquivo de log, elas podem serem escritas e descritas durante o próprio funcionamento do sistema, mas também naqueles momentos em que ocorrem falhas, dos quais logs são registrados, para que se entenda exatamente que falhas ocorreram em determinado ponto do sistema, em determinada época específica, certo? Esses são os arquivos de log. Então, o diretório que vai armazenar arquivos de log é /var. Se a gente pegar a questão, observa o que ela dizia. No Linux, os arquivos de log são gravados por padrão no diretório /home. Errado. Por padrão são armazenados no diretório /var. Essa é a resposta. /var, não /home. Home, lembra, são os arquivos de uso pessoal do usuário, como já discutimos aqui. Portanto, errado aqui a marcação para essa questão. Mas questão interessante porque abre aí o debate sobre o estudo dos principais diretórios do Linux e suas funções específicas que nós temos que entrar na prova sabendo.